Bem, bom dia a todos. Meu nome é Daiane Santos Gomes Ascioli e hoje eu vou apresentar para vocês a minha aula prática, a minha aula didática, que tem como tema desenvolvimento de novos fármacos e estudos clínicos, parte importante, então, do processo do concurso público de edital número 54 de 2024 aqui da FRJ, da vaga com código MC 047, Farmacologia, Pesquisa Translacional em Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Bem, então aqui a gente tem o roteiro que eu vou abordar durante a aula. Então a gente vai falar sobre a introdução à descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, o que são os estudos clínicos e, claro, todas as fases que abrangem o estudo. Então a fase um, 2 e 3 e a fase 4, também abordando o design experimental importante para o processo dos estudos clínicos. Por fim, vamos abordar limitações e desafios, além de um lembrete para casa. E aqui eu trago um QR Code com a ementa da disciplina, caso vocês queiram acessar e olhar um pouco melhor. E os objetivos da aula de hoje, então, vão ser a gente analisar a importância dos estudos clínicos, identificar as fases dos estudos clínicos, também entender quais são os critérios de design experimental e verificar os desafios e as limitações da pesquisa clínica. Bem, falando um pouco então sobre a descoberta e desenvolvimento de fármacos, ele é um processo que culmina na aprovação de um novo medicamento pela agência reguladora do país. Ele é um processo longo, que leva de 11 a 13 anos, e um processo dispendioso, podendo custar então até 1,8 bilhão de dólares durante todo esse processo. E ele pode ser, né, dividido aqui, né, baseado nessa imagem, são diversas etapas que abrangem o processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, mas essas etapas sofreram diversas modificações ao longo dos anos. E eu chamo a atenção para o que aconteceu na metade do século XX para cá. Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, foi observado, né, que os prisioneiros que estavam em campos de concentração nazistas serviram de cobaia em prol da ciência, sem que houvesse o consentimento dessa população. Dessa forma, em 1947, foi criado o Código de Nuremberg, que rege a ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Lá no início da década de 60, então, junto, né, com o que estava acontecendo, né, anteriormente, veio à tona o caso da talidomida, que é um caso mundial que acabou promovendo a má formação congênita pelo uso da talidomida em mulheres grávidas, uma vez que uma das indicações do fármaco era, então, enjoo matinal, que essas mulheres grávidas utilizaram. E parte, né, e na verdade, essa má formação congênita observada nos fetos, né, dessas mulheres que utilizaram a talidomida, aconteceu em decorrência da ausência de estudos pré-clínicos e clínicos mais robustos. Sendo assim, baseado em todo esse histórico, né, foi feita uma evolução na pesquisa clínica e em questões regulatórias que regem até hoje o processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos. E lá em 1964 foi criada a Declaração de Helsinki, que trouxe princípios básicos e adicionais para toda a pesquisa clínica, combinando aos cuidados médicos. Então, foi essa declaração aqui que rege, então, os estudos clínicos que a gente vai abordar durante a aula. Bem, quando a gente pensa, então, no processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos, a gente, para poder ficar um pouco mais didático, a gente tem que imaginar que esse processo acontece como a subida de uma escada. Então, o candidato a fármaco, ele está lá no início dessa escada e cada degrau que ele vai subindo, ele vai se aproximando, então, da aprovação e uso clínico desse potencial fármaco. E essas escadas elas vão sendo subidas, né? Esses degraus vão sendo alcançados à medida que modelos de complexidade vão sendo crescentes à medida do processo, né? Então, inicialmente, são feitas análises em sílico, utilizando metodologia computacional. Posteriormente, análises in vitro, como, por exemplo, ensaios de Biden e análises em cultura de célula, passando para a parte em vivo, onde são utilizados animais de laboratório e seres humanos voluntários. E todas essas etapas são importantes para que sejam segurados os critérios de eficácia e segurança, assim como parâmetros farmacocinéticos e questões farmacêuticas importantes para o desenvolvimento do novo medicamento.
Voltando, então, para aquele mapa do início dos slides, a gente vê que esse processo todo ele é dividido didaticamente em descoberta e desenvolvimento do fármaco. A descoberta está relacionada, então, à identificação de uma substância ativa, que, então, ela vai ser analisada nesses estudos in silico e in vitro, passando, então, a ser chamado de um protótipo, e após a otimização desse protótipo, ele vai ser analisado nos estudos pré-clínicos que vão envolver principalmente o estudo em animais. Aqui, então, depois dessa etapa, um candidato a fármaco, ele vai ser, então, levado até a agência reguladora. Aqui, nesse caso, ele está sendo exemplificado pelo FDA, que é a principal agência reguladora que rege, né, outras tantas agências reguladoras ao longo do mundo, em torno do mundo. E uma vez que a agência reguladora aprova esse candidato a fármaco, se inicia, então, os estudos clínicos, que é a etapa de desenvolvimento de fato. Mas o que são os estudos clínicos? Ele é uma avaliação de novas opções de tratamento em sujeitos humanos em condições experimentais controladas pelos pesquisadores. E tem como objetivo descobrir ou confirmar os efeitos clínicos e ou farmacológicos observados nos estudos pré-clínicos. E bem, as etapas dos estudos clínicos podem ser divididas em 4 fases, que vão se diferenciar pela quantidade de indivíduos analisados, o tempo gasto e os objetivos alcançados de cada fase. Começando, então, pela primeira fase, que são os estudos de fase 1, eles vão utilizar cerca de 10 a 100 indivíduos saudáveis e vão principalmente analisar a segurança e a tolerabilidade desse candidato a fármaco, analisando, então, a dose subclínica, a dose escalonada e a dose máxima tolerada. Além disso, também é possível realizar uma avaliação preliminar da farmacocinética, avaliando parâmetros como vias de administração e interações, tanto farmacológicas quanto alimentares. É importante frisar que essas doses utilizadas no estudo de fase 1, elas foram previamente selecionadas pelos estudos pré-clínicos, que são importantes nesse processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos. Dentre as doses que são testadas nesses estudos pré-clínicos, eu destaco a dose máxima tolerada, que é a maior dose que não causa efeitos adversos inaceitáveis, e a dose NOAEL, que é um acrônimo do inglês No Observed Adverse Effect Level, ou seja, é o nível mais alto da dose em que não houve um aumento biologicamente significativo da gravidade ou da frequência dos efeitos adversos. E é importante falar que uma metodologia para reduzir os possíveis efeitos tóxicos nessa população estudada é que cerca de um décimo a um centésimo da dose NOEL é utilizada, então, nos estudos de fase 1. Ainda assim, mesmo tomando esse cuidado, é importante que haja um acompanhamento contínuo e próximo para análise de efeitos adversos e tóxicos. E bem, o objetivo dessa fase é determinar a melhor e mais segura dose para as próximas fases. E ele não possui um objetivo terapêutico inicial. Entretanto, existem alguns casos onde é necessário, ou se escolhe, utilizar pacientes e não indivíduos saudáveis nos estudos de fase 1. E essa escolha por pacientes pode ser mais apropriada caso a doença seja muito grave, as opções terapêuticas para o tratamento dela sejam escassas e o candidato a fármaco seja considerado de alto risco para uso em pacientes saudáveis, como, por exemplo, quimioterápicos. Chamo a atenção de vocês aqui para essa imagem, onde mostra que normalmente os estudos de fase 1 levam de 1 a 2 anos, podem custear 10 milhões de dólares e têm uma taxa de sucesso de 50%. Passando, então, para a segunda fase, uma vez que esse medicamento ele é seguro, né, e ele é tolerável pelos pacientes dos estudos de fase 1, se inicia os estudos de fase 2, que utilizam N amostral maior, de 50 a 500 pacientes, e aqui o objetivo é avaliar a eficácia e a segurança, analisando parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Bem, é importante falar que, ainda que o objetivo principal seja essa avaliação da eficácia, essas evidências preliminares, elas são evidências preliminares, né, por causa desse N amostral ainda um pouco menor, quando comparado às próximas fases do estudo clínico.
E essa eficácia vai ser realizada a partir da comparação entre a terapia padrão ou placebo e o medicamento, né, e o candidato a fármaco, e também diferentes doses. E tudo isso vai ser dependente do desenho clínico escolhido, que a gente vai discutir um pouco mais à frente na aula. Além disso, esse N amostral maior que os estudos de fase 1, eles são escolhidos por critérios rigorosos de seleção que facilitam a interpretação de dados, uma vez que essa população ela é homogênea, e aí é possível, então, um bom resultado e sucesso da fase 2. Entretanto, ainda que esse N amostral seja maior que o da os estudos de fase 1, ele é um N amostral pequeno que limita o poder estatístico em estabelecer a eficácia e determinar efeitos adversos em comum. Dessa forma, os estudos de fase 2 são importantíssimos para fornecer informações que vão nortear a condução da próxima fase do estudo clínico. E, novamente, aqui destaco essa imagem sobre o estudo de fase 2, que ele leva cerca de 2 a 3 anos, custeando aí 20 milhões de dólares, com uma taxa de sucesso um pouco menor, de 30%. Bem, os estudos de fase 3, então, também são conhecidos como estudos de fase comprobatória. E eles são o estudo mais complexo e custoso de todos os estudos dentro da prática clínica, dos estudos clínicos. Porque ele envolve um grande planejamento com especialistas, autoridades regulatórias, grupos de pacientes e a manufaturação da formulação final do medicamento. Também destaco aqui o custo, que é, né, dentre as 3 fases até agora, o mais custoso, também tem uma taxa de sucesso baixa. E bem, esse estudo ele pode envolver centenas a milhares de pacientes e, como eu comentei, ele é um estudo confirmatório. Ele vai confirmar a eficácia e a segurança do candidato a fármaco, que foi observado, então, nos estudos de fase 2. E ele possui um N amostral bem maior, que garante esse poder estatístico para estabelecer efeitos adversos incomuns. Efeitos adversos incomuns são aqueles, então, que acontecem entre 1 a cada 100 pessoas que utilizam o candidato a fármaco ou medicamento. E pela sua importância no processo de análise, né, da segurança e da eficácia do medicamento, as agências reguladoras podem exigir mais de um estudo de fase 3 para estabelecer essa segurança e a eficácia. Bem, falando um pouco então sobre o design experimental que eu comentei anteriormente, ele está muito relacionado principalmente ao desenho da fase 3, mas também impacta, né, no desenho da fase 2. E a escolha do design ele é essencial para interpretar e determinar a validade e a generalização dos resultados obtidos nessas 2 fases. Os critérios estudados, então, são a população estudada, o tipo de intervenção, tipo de comparador, a hipótese do estudo, os processos de randomização e cegamento, além de determinação dos desfechos. Bem, a população estudada, então, é importante que ela seja escolhida por critérios de exclusão e inclusão claramente definidos. Ou seja, fatores como idade, sexo, etnia, condição física, estado da doença e ou do biomarcador da doença são importantes, então, para poder conseguir uma homogeneidade da população estudada. E aqui eu trago um exemplo. O que acontece se a gente utiliza critérios que são muito restritos, né, na hora de selecionar essa população? Isso vai levar a um aumento da homogeneidade e, consequentemente, redução da variabilidade nas respostas. Isso é importante porque você consegue, de fato, confirmar a eficácia e segurança naquela população estudada. Entretanto, quando a gente tenta extrapolar esses dados observados para outras populações, isso pode não ser aplicável devido às diferenças entre as populações analisadas. E o contrário é verdadeiro. Se nós utilizamos critérios de elegibilidade mais amplos, isso vai aumentar a aplicabilidade do resultado, ou seja, eu vou conseguir extrapolar mais esses resultados para vários tipos de população. Entretanto, isso vai custear, né, isso vai levar mais custos para o estudo clínico, além de levar mais tempo para a sua finalização. E, bem, como um exemplo de como a população estudada é importante no processo de aprovação, né, de desenvolvimento de um novo fármaco, eu trouxe como exemplo o BIDIL. O BIDIL ele é uma associação farmacológica entre o dinitrato de isosorbida e a hidralazina, utilizado, então, que foi proposto para tratar a insuficiência cardíaca moderada a grave. Então, o estudo clínico Vasodilator Heart Failure
demonstrou, então, que o enalapril, que é um inibidor da ECA utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca, versus o Bidil, o enalapril se mostrou mais eficaz no tratamento dessa patologia. Alguns anos posterior a esse estudo clínico, foi feita uma revisão retrospectiva que observou a desproporção entre pacientes brancos e negros da população estudada no primeiro estudo clínico. E o que foi observado foi que pacientes negros pareciam ser beneficiados pela associação farmacológica que o BIDIL propõe. Sendo assim, o estudo clínico African American Heart Failure Trial, ele analisou apenas a população afro-americana e comprovou a sua eficácia e segurança do uso do Bidil no tratamento da insuficiência cardíaca, e até hoje esse fármaco é utilizado nessa população específica. Bem, falando um pouco sobre o tipo de intervenção, é importante que as intervenções feitas ao longo do estudo clínico sejam previamente selecionadas, como, por exemplo, a formulação do medicamento, a dose ou doses, a via de administração e a duração do uso do candidato a fármaco. Além disso, o tipo de comparador é importante também no desenvolvimento do design experimental dos estudos clínicos. Então, o tipo de comparador ele pode levar em consideração a comparação do novo fármaco, do novo candidato a fármaco, a um tratamento padrão já existente ou um controle. E esse controle, normalmente, é a utilização de um placebo versus o tratamento novo proposto. Entretanto, muito se debate se o uso do placebo ele é uma conduta ética, uma vez que muitas das vezes a patologia estudada pode não apresentar nenhum tipo de tratamento. Então, pode ser considerado antiético esse paciente não ter acesso a um tratamento que é inovador na patologia que esse paciente tem. E aí, dentro do tipo de comparador, existem alguns designs de estudo que podem, então, que vão ser escolhidos baseado no objetivo final do estudo clínico. Então, aqui eu trouxe os dois principais, que são os estudos em paralelo e o estudo cruzado. O paralelo é um estudo no qual o participante é designado para apenas um braço do tratamento, ou seja, do início ao final do estudo clínico, esse paciente vai se manter naquele tratamento, ou o tratamento proposto novo, ou tratamento padrão, ou placebo. Já o design experimental cruzado, ou crossover, esse paciente ele é alternado entre os braços de controle e o braço de tratamento farmacológico proposto. Ou seja, esse paciente ele passa um período utilizando o medicamento proposto, por exemplo, ele fica um período sem utilizar nenhum medicamento, que a gente chama esse momento de washout, e posteriormente esse mesmo paciente é submetido a um outro braço que ele não estava incluído. A vantagem do tipo de estudo cruzado é que as diferenças são agregadas entre todos os participantes do estudo, ou seja, alterações, né, de variabilidade individual vão estar normalizadas entre todos os pacientes daquele estudo. Isso elimina a variação de baseline e aumenta o poder de detectar um efeito significativo do tratamento, ou seja, aumenta o poder de realmente encontrar uma diferença estatística caso ela aconteça. Mas a sua limitação é que esse tipo de estudo cruzado só pode ser utilizado em tratamentos com um tempo limitado, uma vez que é necessária a parada do tratamento para o momento de washout e posterior troca do braço, e eles não podem ser usados se o tratamento for curativo ou crônico. Por exemplo, caso o paciente esteja com uma pneumonia bacteriana e ele utilizar um antibiótico, não vai ser possível fazer com que esse paciente, após a cura, vá para o outro braço do estudo, uma vez que não vai ser observado o desfecho primário, desfechos secundários. E bem, com relação à hipótese do estudo, existem vários tipos de hipótese que podem ser escolhidos, e aqui eu trouxe os principais, que são as hipóteses de superioridade, de equivalência e de não inferioridade. O de superioridade, ele vai avaliar se existe uma superioridade em termos de eficácia ou segurança de uma intervenção sobre outra ou sobre o placebo. Ou seja, eu quero saber se o meu medicamento novo, se o meu candidato a fármaco, ele é melhor em termos de eficácia e segurança versus um tratamento padrão ou placebo. O teste de equivalência quer determinar se existe uma equivalência entre o tratamento proposto e o tratamento padrão, por exemplo, não sendo superior e nem inferior.
E, por fim, a hipótese de estudo de não inferioridade avalia se uma intervenção não é inferior à outra em termos de eficácia, podendo ser semelhante ou superior. Mas quando a gente olha rapidamente essas hipóteses e vê que a maior parte delas são feitas para analisar um tratamento novo versus um tratamento padrão, a gente se pergunta: seria isso uma limitação desse tipo de estudo, né, desse tipo de hipótese de estudo, mais do mesmo? Por que a gente estudaria novas moléculas para doenças com tratamento, né? E aí eu trago um questionamento. Qual que é o benefício do investimento em fármacos que já possuam tratamento, né? E como exemplo de que nem sempre é maléfico esse investimento, eu trouxe o desenvolvimento de novos beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores, eles foram introduzidos, né, no mercado a partir de 1965 com o propanolol, e desde aquela época, então, diversas outras moléculas foram sendo desenvolvidas, e aqui para em 1990, mas provavelmente, né, com certeza, já tem um aumento ainda até os anos atuais. E a gente se pergunta, por que a gente estuda tantas moléculas diferentes para um mesmo grupo, para uma mesma classe farmacológica? Essa descoberta, né, e modificação da estrutura do propanolol permitiu, então, o aumento da seletividade dos beta-bloqueadores e também permitiu, então, o desenvolvimento de mecanismos adicionais de vasodilatação. E esses dois fatores foram importantes, então, para a melhora do desfecho cardiovascular em pacientes hipertensos graves. Então, não é porque uma doença tem um tratamento que necessariamente todos esses pacientes que vão fazer o uso desse tratamento vão ser beneficiados. Então, a procura por novas moléculas dentro de uma mesma classe, né, nesse caso, dentro de um mesmo alvo terapêutico, pode ser benéfico para uma população específica dentro daquela população que tem a patologia. Bem, o outro tipo, né, uma etapa muito importante do design experimental é a randomização, que é um método que vai garantir a atribuição vai garantir que os grupos não tenham influência por nenhum fator que também possa estar associado ao resultado. Ou seja, se a gente imagina que não haja randomização e o pesquisador do estudo clínico acabe colocando um paciente menos doente no braço de tratamento novo, isso pode causar um viés de medição e um resultado final que não reflete a realidade. E esse processo de randomização ele funciona a partir então do uso de programas de computador que vão então analisar as características de cada paciente e assim permitir com que dois grupos experimentais sejam homogêneos entre si e que de fato as diferenças observadas ao final do estudo clínico seja pelo desfecho do medicamento e não por características pessoais, né, de cada indivíduo participante. Bem, já o processo de cegamento ele é tão importante quanto o processo de randomização, porque ele vai impedir que os investigadores e ou os participantes do estudo saibam qual tratamento o participante do estudo foi designado. E ele vai promover objetividade na coleta e no relato de dado e reduz o risco de viés de medição. E aí, os tipos de cegamento que são existentes são três. O primeiro é o cegamento simples, na qual apenas o paciente não sabe qual é o tratamento que ele foi designado. O duplo cego, na qual tanto o paciente quanto o investigador que tem contato direto com o paciente não sabem quais são os braços de cada paciente, os braços de cada paciente estão sendo designados. E, por fim, o triplo cego, na qual o investigador, o paciente e o analista de dados, que vai ter contato com esses dados após a finalização do estudo clínico, também não sabem qual grupo ele está analisando, e assim a gente consegue aumentar, né, consegue reduzir, na verdade, esses viés de medição que podem afetar o resultado final do estudo clínico. Entretanto, ainda que o cegamento seja muito importante, ele tem algumas limitações. Vai aumentar a complexidade logística e o custo dos estudos, aumentando o tempo que esses estudos levam para ser finalizados e também o custo deles. E, dependendo do candidato a fármaco analisado, ele pode não ser possível. Então, caso esse candidato a fármaco tenha características difíceis de serem replicadas ou no placebo ou no tratamento padrão, por exemplo, como forte odor ou um gosto peculiar, não vai ser possível o cegamento, porque o paciente, né, o participante do estudo, vai saber qual é o tipo de braço que ele foi designado.
Quando esse tipo de situação acontece, então, quando o candidato a fármaco tem características difíceis de serem replicadas, os vieses podem ser atenuados, evitando resultados subjetivos como sensação de dor. Então, por exemplo, se o desfecho primário desse estudo clínico for a avaliação de dor ou não dor pelo paciente após, por exemplo, o uso de um opioide, é importante que existam outras análises, para além da subjetiva, como análises objetivas, por exemplo, medição de citocinas inflamatórias na região inflamada, por exemplo, para poder diminuir esse viés. E, bem, a determinação desses desfechos ele é central para o desenho do estudo clínico e deve refletir o seu objetivo primário. Então, os pontos finais eles têm que ser definidos antes de fato, desenvolvimento desses estudos clínicos, e eles podem ser dicotômicos, ou seja, eles podem ser divididos entre vida e morte, alta do hospital, permanência no hospital. Contínuos, como, por exemplo, a medida da pressão arterial, a análise de parâmetros sanguíneos, podem ser categóricos e ordinais. E, bem, uma vez que o medicamento atravessou todas essas fases, né, e conseguiu, então, chegar a um bom resultado no fim do estudo de fase 3, toda a documentação administrativa e técnico-científica vai ser enviada, então, para a agência reguladora desse país. E caso a agência concorde com os dados enviados pela indústria farmacêutica ou pelo pesquisador responsável, esse fármaco pode ser aprovado. E aí a gente tem o início da quarta fase dos estudos clínicos, que são os estudos de fase 4. Então, esses estudos eles estão relacionados ao processo após a comercialização do medicamento. E, diferente dos estudos anteriores, ele não é controlado. E é justamente esse o problema e, ao mesmo tempo, a qualidade dos estudos de fase 4. Então, por eles não terem um controle, vai ser possível analisar efeitos adversos raros, interações farmacológicas que não foram observadas nos estudos clínicos anteriores. E também é possível verificar o custo-benefício e a eficácia na população em geral. Então, novamente, né, essa análise não controlada das condições em que os pacientes estão submetidos é o que traz esse brilhantismo à fase 4, porque é justamente nesse momento onde nós vamos entender se esse medicamento ele é aplicável para a população em geral, para além daquela população que foi estudada nos estudos clínicos. E essa fase ela é decisiva para o sucesso do medicamento, uma vez que existem várias interferências que podem levar ao insucesso da terapia, como, por exemplo, as bases genéticas distintas. Ou seja, supondo que esse medicamento ele foi analisado em regiões multicêntricas, mas ainda assim a população analisada foi uma população homogênea. Nesse momento em que as bases genéticas são distintas, isso pode suscitar o fármaco, o medicamento, no caso. Há alterações, por exemplo, de polimorfismos genéticos que alterem a sua ação farmacocinética, por exemplo, podendo provocar efeitos adversos. Comorbidades associadas, que muitas vezes não são analisadas durante os estudos clínicos. Então, o paciente ele é hipertenso, mas também é diabético, mas também é obeso, mas também tem dislipidemia. Hábitos de vida variados, ou seja, aqui a gente não tem o controle de saber o que o paciente se alimenta, se ele faz uso de álcool, de tabaco, se ele é um paciente sedentário, se alimenta bem ou não. Além do modo de uso do medicamento, que vai ser crucial para o sucesso, né, da terapia farmacológica. Então, se esse paciente não segue o regime terapêutico proposto, por exemplo, pela bula do medicamento, dificilmente ele vai ter sucesso. E aí o que acontece é que esse medicamento que alcança a fase 4, ele pode ter 3 destinos diferentes. O primeiro seria um resultado positivo, na qual, além de ele ter os resultados esperados, que foram obtidos nos estudos clínicos, ele também pode aparecer, né, pode promover novas indicações terapêuticas. E como exemplo desses resultados positivos de estudos de fase 4, eu trouxe o reposicionamento farmacológico da semaglutida. Então, a semaglutida, conhecida, né, como Ozempic, ela foi inicialmente formulada para tratar diabetes mellitus tipo 2, uma vez que ela é análogo do GLP-1, né, e promove, então, redução da resistência insulínica, entre outras ações farmacológicas.
Porém, com o uso pela ampla população, foi observada a redução do peso associada à redução do apetite. E isso começou principalmente pelo uso das redes sociais e da internet, o uso off-label no tratamento da obesidade. Então, aqui nessa imagem a gente vê que, inicialmente, o Ozempic, ele era disponível apenas, né? Então, o uso dele em bula é apenas para diabetes tipo 2. E aí, a partir desses estudos de fase 4, foi feito o reposicionamento farmacológico da semaglutida, aonde foram feitos novos medicamentos. Nesse caso, uma vez que esse medicamento, né, que a semaglutida foi vista como segura e eficaz, foram feitos estudos de fase 2 e 3 para avaliar a eficácia na redução, no controle, né, da obesidade. E assim, atualmente existem outros fármacos, tanto da semaglutida quanto outros da mesma classe, que têm a indicação terapêutica direcionada para o tratamento da obesidade. Então, por exemplo, o Egov, ele tem tanta indicação para diabetes tipo 2 quanto para obesidade, aí agora já ajustado com a dose ideal para que esses pacientes tenham um mínimo de efeitos adversos e pelo menos já se conhece os efeitos adversos para o tratamento específico da obesidade. Bem, como segundo resultado, né, como segundo destino que esses medicamentos podem ter após o estudo de fase 4, são resultados neutros, ou seja, o fármaco vai se comportar conforme o esperado, observado nos estudos clínicos anteriores. E o pior destino de todos, que seria relacionado a resultados negativos através da detecção de efeitos adversos graves em uma ampla população ou ausência da reprodução dos efeitos benéficos esperados. E como exemplo, né, de fármaco que teve um insucesso durante a fase 4, eu trouxe os coxibes. Então, os coxibes são anti-inflamatórios não esteroidais e eles são seletivos para COX-2. E na época que eles foram lançados, acreditava-se que eles seriam os novos anti-inflamatórios não esteroidais porque eles não iriam inibir a enzima responsável pelo processo, então, de proteção gástrica. Então, o principal efeito adverso dos AINES não seletivos e seletivos para COX-1 era, então, o sangramento gastrointestinal, e a promessa do uso dos coxibes era, então, a redução desse efeito adverso. Entretanto, a partir dos estudos de fase 4, foram observados que pacientes que utilizavam coxibes por tempo maior do que o previsto nos estudos clínicos, foi demonstrado um aumento de eventos cardiovasculares graves numa população que já era suscetível ao desenvolvimento dessas patologias. Sendo assim, eu trouxe aqui um informativo lá de abril de 2005, no momento onde não se sabia o porquê e como, né, que os coxibes provocavam esse efeito de eventos cardiovasculares graves. E aqui é interessante ver que existe uma recomendação para os profissionais de saúde, né, tanto os prescritores quanto os dispensadores, para ficarem sempre de olho no perfil de segurança dos inibidores da COX-2, porque potencialmente nessa época eles já sabiam que isso iria se alterar. E aqui eles até, né, relatam que o uso dos coxibes devem ser considerados somente para pacientes com risco aumentado de sangramento gastrointestinal e sem risco simultâneo da doença cardiovascular. Posteriormente, então, a essa fase, né, que ainda não se sabia o motivo dos coxibes serem danosos, causando eventos cardiovasculares graves, foram feitos estudos clínicos controlados, randomizados, que observaram de fato que o coxib ele aumenta esse evento, né, cardiovascular em pacientes suscetíveis, e assim uma redução drástica da quantidade de coxibes disponíveis no mercado aconteceu, além do uso, né, além desse fármaco ser necessário o uso de de ser necessário prescrição restrita, né, prescrição controlada. E um outro exemplo, no caso, nem é tanto de insucesso, né, do medicamento pelo uso de efeitos adversos, é mais pela ausência dos efeitos esperados observados nos estudos clínicos, é o alisquireno. Então, o alisquireno, ele é um antipertensivo que, na época dos estudos clínicos, ele foi promissor. Então, na época que ele foi desenvolvido, esperava-se que ele fosse superior ao tratamento padrão, que eram com o uso dos bloqueadores de receptor de angiotensina 2 e inibidores da ECA. E o que aconteceu é que quando esses estudos quando esse fármaco foi para os estudos de fase 4, não foi observada essa melhora significativa versus o tratamento padrão. Esse estudo aqui de 2013, ele mostra, né, ele é uma meta-análise que demonstrou o alisquireno versus
outros fármacos antipertensivos. E apesar deles, dependendo do fármaco comparado, ele se mostrar superior a controle de pressão arterial, por exemplo, o estudo conclui que são necessários mais estudos para determinar a eficácia antipertensiva e a tolerabilidade do alisquireno em comparação com outros fármacos antipertensivos. E mais atual, né, um estudo de 2020, também uma revisão sistemática, analisou a eficácia clínica, a segurança e a tolerabilidade da monoterapia com alisquireno. E o que eles observaram, a conclusão do estudo, foi que ainda que o fármaco consiga reduzir a pressão arterial em pacientes com hipertensão essencial, ele não mostrou resultados significantes nos desfechos renais e cardiovasculares, diferente, por exemplo, dos outros antipertensivos que eu comentei, como os bloqueadores de angiotensina 2 e os inibidores da ECA, que têm esse efeito clássico nos estudos clínicos de melhora do desfecho primário renal e cardiovascular. E bem, falando rapidamente sobre a regulamentação dos estudos clínicos, aqui no Brasil, ano passado, foi feita uma lei, né, foi aprovada uma lei chamada uma lei de número 14.874, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, essa lei, na verdade, ela já era um projeto de lei existente que foi somente aprovada com algumas alterações, porque esse projeto de lei era de 2015. Então, foram feitas, né, mudanças com relação que as pesquisas devem atender às exigências éticas e científicas e estabelecer o controle de boas práticas clínicas por meio dos comitês de ética em pesquisa, que já existiam, mas que agora a gente tem uma lei que aprova tudo isso. Além disso, a lei regulamenta o respeito à privacidade do participante da pesquisa e regras de confidencialidade dos seus dados e preservação do sigilo sobre sua identidade. Então, essa parte de regras de confidencialidade é muito importante para que o voluntário do estudo clínico ele desenvolva um relacionamento de confiança entre o profissional que está ali analisando ele, porque ele vai se sentir mais à vontade para falar sobre possíveis queixas que podem impactar no resultado final do estudo clínico. E baseado nessa nova lei, né, foi feita, então, uma DRC pela Anvisa, que é o órgão regulador do Brasil, de número 945, também do ano passado, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a realização de ensaios clínicos no país, visando, então, a posterior concessão de registro de medicamentos. Então, essa DRC, ela estabelece procedimentos... Essa RDC, desculpa. Essa RDC, ela estabelece procedimentos otimizados para análise e aprovação dos ensaios clínicos, além de simplificar e acelerar o processo de aprovação destes, que, como a gente vai ver, é uma das limitações dos estudos clínicos. Outro ponto importante é que aqui no Brasil nós utilizamos a plataforma Brasil para poder registrar os projetos de pesquisa realizados aqui, pesquisa clínica, né? Então, ele é um sistema eletrônico que foi criado pelo governo federal para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos nos comitês de ética em todo o país. Então, a partir desse site, o pesquisador que submete um projeto de pesquisa clínica consegue ter acesso ao andamento, né, e aprovação desse protocolo. E bem, aonde que eu vejo onde os estudos clínicos estão sendo realizados? É possível a gente rastrear o que tem sido feito atualmente? E a resposta é sim. Então, o site mais famoso para poder a gente, né, verificar os novos ensaios clínicos que estão acontecendo é o Clinical Trial. Então, ele é usado pelo mundo todo, mas é importante falar que ele é um site americano e ele é regulamentado, né, então, pelo NIT, que é a National Library of Medicine dos Estados Unidos, né? E aí, nesse site, os investigadores eles submetem o seu estudo, e aí tanto pacientes quanto profissionais de saúde têm acesso para saber o andamento, assim como pesquisadores que querem saber o andamento de determinada terapia que possa ser promissora. Outro site interessante, que também a gente consegue ver esses estudos clínicos, é o Cochrane, que tem, então, bases de dados de revisões sistemáticas, que a gente não vai conseguir abordar na aula de hoje, mas que também são importantes no processo do estudo clínico, além de também registro de ensaios controlados. E aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa que a gente consiga ver o que está sendo realizado especificamente dentro do Brasil? Sim.
Existe, então, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que é um site, que é um projeto, na verdade, conjunto do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então, esse site é uma plataforma virtual de acesso livre para registros de estudos experimentais e não experimentais feitos em seres humanos e conduzidos no Brasil. Então, é interessante para a gente poder também entender o que tem sido feito a nível nacional. E bem, a gente está falando aqui que os estudos clínicos eles têm muitas fases, que são muito custiosas, que tem um tempo muito longo, né, de execução. E aí a gente pergunta, será que existe alguma exceção a essa regra, visto que a gente viu a importância, né, da regulamentação dos ensaios clínicos para o desenvolvimento de fármacos? É a pergunta, né? Como é que as vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 foram desenvolvidas tão rapidamente? Isso era uma coisa que lá na pandemia, em 2020, 2021, muito se debateu se de fato as vacinas eram seguras e eram eficazes pela velocidade em que elas foram desenvolvidas. E bem, na verdade, o que aconteceu no período da pandemia foi uma mobilização global intensificada para o desenvolvimento das vacinas. Então, um dado interessante é que em dezembro de 2020, menos de um ano, né, depois, né, na verdade, um ano após o início da pandemia, 3 vacinas já estavam sendo utilizadas e 61 vacinas estavam sendo analisadas em ensaios clínicos. E isso aconteceu pela união das agências públicas, instituições públicas de pesquisa, universidades e organizações privadas que estabeleceram essa parceria que permitiram a articulação de capacidades técnicas complementares. E aqui, interessante desse artigo é que ele faz um mapa, na época, né, se não me engano, de 2021, mostrando os estágios as etapas do estágio clínico e o tipo de vacina, né, o tipo de tecnologia que foi utilizada para o desenvolvimento da vacina. E a gente observa que grande parte, né, se não todos praticamente, desses estudos foram realizados, né, no continente americano, especificamente aqui nos Estados Unidos, e no continente europeu. E aí, o que isso, né, nos diz? O que isso implica para o estudo clínico a nível brasileiro, por exemplo? Isso mostra que existe uma concentração da distribuição internacional no desenvolvimento tecnológico, refletindo, então, essa desigualdade em termos de melhorias na saúde pública para continentes com uma capacidade relativamente limitada. Ou seja, o Brasil, possivelmente, numa próxima pandemia, pode até responder melhor do que a primeira, mas não vai ser a mesma coisa comparado a continentes que têm um maior investimento nessa área. E bem, falando sobre as limitações, né, justamente esse fato dessas regiões serem excluídas dos testes clínicos, isso é uma dificuldade da generalização dos resultados. E uma proposta é que esses ensaios clínicos devem ser intensificados, integrando essas regiões que não têm, então, por exemplo, condições de fazer um ensaio clínico por si só. Outras limitações dos estudos clínicos são o alto custo dos ensaios, cronogramas longos, então, né, levam muitos anos para que esse processo termine e o medicamento seja aprovado. Falta de voluntários dispostos a participar dos estudos, então é importante falar que aqui no Brasil não é autorizado o uso de pagamento nos pacientes para participação. Isso reduz, então, a ida, né, dos pacientes até a sua participação nos estudos clínicos. E a demora regulatória e administrativa das agências de vigilância sanitária, que, baseada na nova RDC, parece que isso vai ser um pouco mais agilizado. 2 pontos importantes sobre limitação que eu queria trazer é a ausência da comunidade acadêmica nesse processo de estudos clínicos, né? Então, o que parece é que existe uma baixa conscientização da população acadêmica em realizar e também, claro, uma dificuldade financeira em conseguir fazer com que esses estudos clínicos sejam realizados em parceria, né? Ou feitos exclusivamente pela população acadêmica. Isso reflete um pouco do que se propõe, que é a pesquisa translacional, que é, então, esse processo mais rápido, né, da saída do medicamento da bancada em direção a esse paciente que está no leito. Então, talvez, se a comunidade acadêmica, né, pudesse ser mais ativa nesse processo, a pesquisa translacional também iria ser acelerada. E, por fim, a falta de esclarecimento da importância dos profissionais de saúde no processo dos estudos clínicos. O que isso quer dizer?
que os profissionais de saúde que estão em contato direto com a população têm um papel-chave em engajar essa população a procurar os estudos clínicos e, assim, achar novos fármacos e novas classes para doenças que até então talvez não tenham tratamento ou o tratamento não esteja adequado. Então, essa conscientização dos profissionais de saúde que estão em contato direto com a população alvo dos estudos pode facilitar esse processo de falta de voluntários dispostos a participar. E bem, falando rapidamente sobre oportunidades nos estudos clínicos, então a gente falou das limitações, a gente pode trazer também o que tem sido feito para combater essas limitações, né? Então, atualmente tem se falado muito sobre evidências do mundo real, que aqui em inglês, né, Real World Evidence, RWE, que promove uma compreensão maior sobre como os tratamentos afetam a saúde das pessoas fora do ambiente controlado. Então, os estudos, os ensaios clínicos, eles são todos controlados e isso reduz os viés de medição quando a gente extrapola isso para a população em geral. Então, o que se propõe é que o uso de evidências de mundo real possam aumentar a compreensão de padrões de uso de medicamentos, avaliação da eficácia e segurança em situações reais e identificação de novas oportunidades de tratamento. E com relação às estratégias, né, que podem ser utilizadas, eu destaco aqui o uso de tecnologias inovadoras e painéis de monitoramento em tempo real. Então, por exemplo, caso esse paciente, né, use um medicamento que seja necessária avaliação genômica, é possível pegar esses dados, obviamente, com a autorização desse paciente, para fazer, então, essa inter-relação com o uso do medicamento. Por exemplo, a varfarina ela é altamente influenciada pelo metabolismo, por polimorfismos genéticos, né? Tanto a nível farmacodinâmico quanto a nível farmacocinético. É importante que esse paciente faça, então, um teste genômico, e esse teste pode ser utilizado, então, para trazer maiores evidências do mundo real, acelerando o processo dos estudos clínicos. E falando justamente sobre essa parte genética, eu trouxe um estudo de 2021 muito interessante, onde eles utilizaram a base genética para poder guiar o estudo clínico, né, a condução do estudo clínico. Então, nesse estudo, eles compararam um tratamento padrão antipertensivo com o uso da losartana versus a rostafuroxina. E aqui, a rostafuroxina é o inibidor, né, da bomba de sódio e potássio. E o que eles fizeram de diferencial nesse estudo foi estratificar o paciente baseado no seu perfil farmacogenômico. E isso, então, como conclusão, mostrou que a genética pode guiar o tratamento farmacológico para hipertensão primária em pacientes brancos. Então, além da questão farmacogenômica, também tem uma questão de etnia atrelada. E, por fim, outra oportunidade no desenvolvimento de estudos clínicos é o uso, então, de outros tipos de formulação. Né? No caso aqui, a gente está falando de um peptídeo, angiotensina 7, utilizado na forma oral, mas o que eu queria demonstrar, o que eu queria trazer de interessante desse estudo, é o fato dele ser um estudo crossover, como a gente comentou anteriormente. Né? Então, o mesmo paciente utilizou os dois braços do tratamento, e o mais interessante é que ele foi todo feito aqui no Brasil, demonstrando que, ainda que seja difícil, né, esse processo de estudo clínico feito pela pesquisa acadêmica, especificamente brasileira, é possível sim. Então, só trazendo rapidamente o que eles fizeram nesse estudo, eles encapsularam a angiotensina 7 e eles decidiram analisar se ele poderia ser um suplemento promissor em manter e melhorar a performance de pacientes de atletas amadores. E o que eles observaram foi que o encapsulamento da angiotensina 7 melhora a performance física desses atletas recreacionais. Bem, concluindo então a aula de hoje, a gente observa então que todo o processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, ele além de ser muito extenso e, como eu falei, ter um custo elevado, ele envolve, então, o uso de muitas moléculas que nós chamamos aqui de entidades químicas. Então, lá no início da pesquisa básica, são cerca de 10 a 25 mil moléculas analisadas, e à medida que essas moléculas vão passando pelo funil, que seria o processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, a quantidade de candidatos vão diminuindo, até que apenas um sobra, e dependendo do tipo, né, e dependendo se a fase 4 for bem sucedida, ele nem alcança o final desse funil. Um lembrete para casa, então. Eu gostaria que vocês fizessem em casa, baseado nos objetivos da aula, um mapa conceitual. Então, o que é um mapa conceitual?
esse esqueminha aqui, onde a gente coloca, né, diversas setinhas que vão mostrando no caso aqui, né, eu fiz o meu baseado no que eu falei em sala de aula. Então, aqui os estudos clínicos, então, o seu significado, as etapas de validação, as fases, e dentro de cada fase, o que, que é mais importante a gente, né, tentar absorver do que foi falado em sala de aula. Aqui a correlação da fase 3 com a fase 2, as características da fase 4, e também aqui com relação aos estudos clínicos, né? O que eles avaliam, os desafios dele e o que, que é essencial para o sucesso do estudo clínico. E aí, o mapa conceitual ele pode ser realizado através desse site, que é super intuitivo de utilizar, e vocês podem fazer isso em casa. Outros lembretes para casa que são interessantes, que vão auxiliar na fixação do conteúdo, é o acesso, então, ao glossário semântico da farmacologia da SBEFT, né, que é feito, então, pelo professor François Noel, que é importantíssimo no processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos, é uma referência. E lá tem alguns pontos que vocês podem estudar que estão relacionados à aula de hoje, que é sobre desenvolvimento e descoberta de fármacos, e esse tópico 17, que fala sobre estudo clínico controlado e randomizado. Além disso, o professor François também, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, desenvolveu o jogo educacional Screener, que é um ensino que ele ensina o processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos e medicamentos. E através do acesso a esse site, vocês conseguem baixar esse jogo, conseguem imprimir ele em casa, e é uma ótima maneira de vocês fixarem não só a parte de estudo clínico, mas todo o processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos. Bem, termina a minha aula aqui com a biografia recomendada. Obrigada. Muito obrigado. São 10h18, portanto. A gente encerra então agora. Tá? Agradeço a presença da plateia e vou verificar se o próximo candidato já pode dar o início daqui a uns 5 minutinhos para ter um intervalo, quem quiser ir ao toalete ou esticar as pernas. Tá bom? Obrigado.